Bom dia, meus amados. Mais um dia na presença do Senhor, um dia agradável, um dia em que podemos tornar sempre proveitoso, né? Tornar Ele agradável a Deus. Primeiro, dando graças a Ele, mas sempre nos projetando a uma vida consciente. Como é importante, irmãos, que nós aprendamos, que aprendamos a observar nossa vida. Esse trabalho que a gente está fazendo, de estar todo dia enviando uma mensagem, na realidade, é um tipo de exortação, de conselho no caso de você, para cada dia ter seu tempo com Deus. Sabe, cada dia medita, reflita sobre a sua vida, sobre as coisas de Deus. Se deixe orientar pelo Espírito. Não se confie tanto, sabe, talvez em coisas que nós já ouvimos de outras pessoas, de pastores, de igrejas, enfim. Mas sempre tome como referência a palavra, o que está escrito. Vai te ajudar muito. Porque dessa maneira nós estamos cuidando de nós mesmos. Estamos aprendendo a nos observar, sabe, a nos examinar, a ir descobrindo se a nossa vida realmente está num avanço, né? Num crescimento, numa evolução espiritual. Porque isso é necessário que aconteça. A nossa vida ela não pode ficar parada, né? E ficar pensando, né? Como sempre pensamos. Não, o Espírito, irmão, ele é constante, a cada dia nos dando um acréscimo de sabedoria, agindo sobre a nossa vida, nos capacitando, nos dando entendimento. E isto deve ser algo que cada um de nós deve perceber, deve ter esta percepção realmente. Porque nossa vida precisa evoluir. E num determinado tempo da nossa vida, nós precisamos, sabe, ter esta certeza de que algo aconteceu porque o Espírito está agindo na minha vida. E hoje já sou diferente, já penso diferente, já tenho um entendimento melhor, já desenvolvo uma vida diferente, confiável. A palavra do Senhor cada vez mais se torna real, se torna eficaz em cada um de nós, porque nós vamos crescendo, vamos tendo esta percepção da ação do Espírito sobre a nossa vida. Isso é muito importante que aconteça. O que não pode acontecer é que durante um lapso de tempo simplesmente não aconteceu nada. Você não evoluiu, não cresceu, não tem entendimento e a sua vida não foi mudada, né? Não foi transformada, não foi acrescida da capacidade que o Espírito opera em nós. Por isso nós devemos estar atentos àquilo que está acontecendo conosco, e isso dia após dia. Devemos ter consciência real da maneira como estamos vivendo a nossa vida. O cristianismo, gente, é uma observância constante a tudo que é do Senhor, para que a nossa vida ela possa se referenciar nele. Cada dia que nós observamos a verdade do Senhor, o seu Evangelho, nós vamos encontrar uma infinidade de princípios, de fundamentos que caracterizam a Cristo na sua essência e que o Senhor quer que nós tomemos para nós através do seu Espírito. A palavra de hoje, irmão, nos faz refletir sobre isto, né? É importante que nós observemos ela porque ela nos fala justamente da condição que nós temos e que cada um deve saber. E não é somente
uma coisa, sabe, virtual, não é uma coisa aparente. Não, não, não tem que ser algo real. Eu sei o que eu estou vivendo, eu sei quem eu sou hoje, eu sei o que o Senhor tem me dado, eu sei a capacidade que eu tenho hoje, porque o Senhor tem me dado entendimento, tem me dado capacidades que antes não tinha, que eu necessitava, mas que o Espírito, no seu dia a dia, ele está trabalhando e hoje eu tenho uma percepção perfeita daquilo que o Senhor está fazendo comigo. Assim como também eu tenho uma percepção de onde eu sou errado e onde eu preciso mudar. E isso nós devemos fazer em todo o tempo. Não nos deixemos simplesmente levar, não nos iludamos a nós mesmos. É necessário, porque necessitamos sempre observar o conselho que vem de Deus para saber se a nossa vida está sendo encaminhada de maneira correta ao encontro com Ele. E se o dia a dia que nós estamos vivendo tem a ver realmente com fazer a vontade do Senhor. Viu que a palavra de Deus nos fala em Romanos 8, né? Ele diz assim, a partir do versículo 5 diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja como é importante, irmão, se observar a si mesmo. Os que são da carne se inclinam para as coisas da carne. Os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Observe a sua vida, o que te chama mais atenção, o que te produz mais prazer. Você vive em função da tentação do mundo, mesmo estando na igreja? O que o mundo te oferece ainda te chama de mais atenção e você está se deixando guiar? Você tem mais prazer numa festa do que num culto, num tempo com Deus? Quanto é o tempo que você dá para Deus em relação àquilo que você dá para o mundo? É importante que você tenha consciência disso, que você tenha uma percepção, porque a inclinação é natural. Se eu sou da carne, se o Espírito não está em mim, naturalmente eu vou me voltar para a carne, para tudo que a carne quer. E o pecado estará facilmente diante de nós, sendo vivido. Mas quando estamos no Espírito, irmão, nós vivemos uma vida totalmente diferente. Porque tudo o que é de Deus é aquilo que promove a nossa vida, é o que nos dá prazer. Quando o Espírito está em nós, irmãos, somos inclinados para as coisas do Espírito justamente porque a ação que Ele opera sobre nós é total. E você vive refletindo nas coisas de Deus, se projetando nas coisas de Deus. Você tem prazer nisso. As coisas desse mundo, as coisas carnais, elas vão ficando para trás simplesmente porque você é espiritual. E se você for carnal, irmão, você vai inclinar sempre para aquilo que é da carne, para tudo que é atrativo, que o mundo te oferece. E a tentação simplesmente vai governar a tua vida. Aprenda a observar-se, seja uma pessoa verdadeira consigo mesma. Não se iluda. Há muitas coisas, irmãos, que nós tomamos como referências que não necessariamente precisam ser.
Eu sempre falo a respeito disto porque muitas vezes confundimos as coisas. Ah, não, mas eu aceitei a Jesus. Eu já me batizei, eu estou na igreja. Eu estou servindo ao Senhor dentro da igreja. Mas eu estou sendo tratado pelo Espírito. A minha vida está sendo transformada. Eu estou simplesmente me tornando uma pessoa diferente do que eu era, não apenas por estar numa igreja, mas em qualquer ambiente, em qualquer lugar onde eu estou. O Espírito tem liberdade de trabalhar na minha vida. O que está no meu coração? O que flui pela minha boca? Porque o Espírito ele é constante. Ele é constante. Onde você estiver, ele estará. E sempre estará alimentando a tua mente, o teu coração, estará te dando algo que você necessita. Se você verdadeiramente é espiritual, o Espírito estará sempre presente na tua vida. Por isso que é tão diferente quando você realmente tem uma vida no Espírito. Porque você, não importa o lugar onde você esteja, Ele estará. E Ele sempre estará te acrescentando alguma coisa, te ensinando, te discernindo, sabe, te aperfeiçoando. É a ação do Espírito e é constante a cada dia, em todo o tempo, Ele não para. É Ele que promove a tua vida, te leva realmente a desenvolver uma vida que vai simplesmente te encaminhar à salvação. É o que nós precisamos. Mas temos que ser realistas, não nos iludamos. Se eu sou na igreja, se eu já me batizei e aceitei a Jesus, eu posso até estar servindo ao Senhor de muitas formas que a igreja permite. Mas, irmãos, o verdadeiro cristianismo está dentro de nós. É o processo pelo qual nós estamos passando e pelo qual nós devemos ter plena consciência de que está acontecendo, porque hoje eu estou me tornando uma pessoa parecida com Cristo. A benignidade começa a se manifestar naturalmente. Eu só desejo o bem dos outros. O meu olhar já não é mais de julgamento, mas é de misericórdia. Sempre eu estou disposto a ajudar, a querer fazer o bem, principalmente nas coisas de Deus. É um prazer estar falando a respeito de Cristo e da sua verdade. São essas coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu deixei de ser quem eu sou. Eu não brigo mais, não entro em confusão, tento levar uma vida limpa, pura, sempre observando a verdade de Cristo, considerando esta verdade a referência da minha vida. Ou eu estou vivendo apenas iludido porque eu estou na igreja, porque eu estou servindo de alguma forma, mas a minha vida continua sendo a mesma, continuo pensando da mesma forma, continuo tendo raiva no meu coração, ressentimento. Se alguém me faz mal, eu fico com ódio no coração. Como está a minha vida realmente? Ela está inclinada para as coisas de Deus? Ou continuo sendo a mesma pessoa que sempre fui? Apenas eu estou na igreja. Apenas eu aceitei a Jesus e me batizei. Mas a minha vida não mudou. Eu olho para os meus inimigos e continuo a ter ressentimento com eles
e continuam sendo meus inimigos. Olho para aquela pessoa que me fez mal e eu não consigo perdoar ela. Não consigo porque eu não quero. Porque a minha essência natural é de pecado. Então eu não vou perdoar. Porque o Espírito não está operando na minha vida. O Espírito, irmãos, ele vai te tratar. Ele vai tornar você uma pessoa diferente. E isso é necessário que aconteça. E isso tem que estar diante dos teus olhos, é uma percepção natural. Se quando você olhar no espelho, você vai ver uma nova criatura. É isso que o Espírito opera. Se ele não estiver presente, você continuará sendo a mesma pessoa. Brigará sempre pelos mesmos problemas. Estará sempre sobrecarregado, irado, nervoso, alterado. Qualquer coisa vai simplesmente te fazer reagir, e normalmente reagir de maneira errada. Somos carnais, somos espirituais. Quem é carnal, irmãos, sempre se inclinará para as coisas da carne. Quem é espiritual, sempre para as coisas do Espírito. Seja consciente da sua vida. Seja consciente da sua vida. Você precisa se observar, se examinar em todo o tempo, para que você tenha realmente uma percepção verdadeira, real, de que o Espírito está agindo na tua vida e está transformando a tua vida. Não apenas pelo fato de você estar na igreja, não. Isso não serve se não há uma transformação. Se o Espírito não está trabalhando na tua vida e transformando a tua vida, te levando a adquirir a semelhança com Cristo, então nada está acontecendo. Nada tem valor algum. Vejam que a palavra de Deus continua. No versículo 9: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Quem vai nos direcionar sempre, irmãos? Quem vai nos ensinar? Quem vai nos capacitar? Quem vai direcionar a nossa vida a viver exatamente para o Senhor da maneira correta? É o Espírito de Deus. Sem Ele, o nosso corpo está morto. Sem Ele, o nosso corpo, irmãos, ele só cumprirá a vontade da carne, a vontade do pecado. É por isso que nós não devemos viver de aparências. Devemos ser realistas, devemos saber exatamente quem nós somos e o que de fato está acontecendo com a nossa vida. Então, sim, você saberá perfeitamente se o Espírito está na tua vida ou não está. E se não está, busque dele. Busque, porque Deus, o que mais Ele deseja é nos dar o seu Espírito, porque Ele sabe que somente por Ele poderemos adquirir a condição plena para entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Reflita sobre isso. E se você achar esta mensagem interessante e você quiser compartilhar, compartilhe. A mensagem de Cristo tem que chegar a todas as pessoas. Não se limite, né? Pode compartilhar com quem você quiser. Porque o que importa é isso, é que a mensagem do Senhor chegue.
Nada é mais importante do que isso. Amém, irmãos? Deus abençoe.